Os últimos versos de Josué 24, os versos 29 a 33, descrevem um triplo funeral. O funeral de Josué, de Eleazar e dos ossos de José. Vamos ver. Vou ler a partir do verso 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança, em Tinate-Será. Veja, irmãos, o que podemos destacar desse verso. Josué era servo do Senhor. E ele foi sepultado na sua herança. Não na promessa, na herança, ele já tinha a terra. A terra havia sido dada. Ele foi servo do Senhor. Ele cria na promessa e ele recebeu a herança e nela foi sepultado. Israel já havia recebido a terra. Agora tinha onde enterrar os seus mortos, os seus líderes. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. O que esse verso mostra, irmãos, é que o povo de Israel serviu ao Senhor pelo exemplo desses mais velhos, pelo exemplo de Josué e daqueles outros que viveram após Josué e que tinham visto todas as obras que o Senhor havia feito. Agora a nação enterrava seus líderes em território da sua própria herança, expressando assim o seu senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade de Yahvé é o fio condutor da história que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. Mas veja mais qual foi o outro funeral. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém. Veja, enterraram os ossos de José. Por que os ossos de José? José não quis ser enterrado no Egito. José confiava na promessa, que aconteceria muitos anos depois. Mas ele queria ser enterrado na terra de Canaã, na terra prometida. Veja Gênesis 50, versos 24 e 25, com a atitude de José. Fez com que os filhos de Israel jurassem que levariam seus ossos para a terra da promessa. José tinha fé na promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e ele queria ser enterrado na terra da promessa, na herança do povo de Israel. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Dois líderes que viveram até aquele momento e que conduziram o povo de Israel. E um outro líder que foi quem salvou o povo de Israel quando da fome, quando o povo foi para o Egito. Josué, Eleazar e José. Mas o que tem essa história, irmãos, o que tem a história de Josué é a libertação da escravidão do Egito, o êxodo e a ocupação da terra prometida. Todos esses eram atos do Senhor Deus em favor do seu povo peculiar, como a Bíblia diz. Um grande capítulo da história de Israel havia chegado ao fim. O futuro do povo dependia do tipo de resposta que ele daria às muitas perguntas que se dizem respeito ao futuro. Israel seria fiel ao Senhor? Será que conseguiria continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahvé e não se envolver na adoração dos ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder a essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana e de como se relacionarem com a verdade que receberam. Perguntas que devemos fazer a nós. Seremos fiéis ao Senhor?
Vamos continuar a tarefa, vamos em busca da Canaã celestial. Quais seriam os próximos capítulos da história de Israel? A Bíblia apresenta, irmãos, os próximos capítulos da história de Israel. Os juízes, os reis, os sacerdotes. A história de Israel é a história do povo de Deus. É o início da história do povo de Deus. A história do povo de Deus continua com cada um de nós hoje. Qual o futuro da nação? Qual o futuro da nação de Israel? Eles pensavam naquela época. E hoje pensamos, qual é o futuro do povo de Deus hoje? O futuro do povo de Deus hoje, irmãos, é a nova Canaã celestial, a Canaã celestial. Josué fez uma afirmação decisiva para a sua salvação e que deve ser também a nossa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, capítulo 15. Nós encontramos também declaração semelhante, irmãos, do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça me será dada pelo Senhor naquele dia, e também a todos quanto amam a sua vinda. Veja, irmãos, a mesma afirmação do apóstolo Paulo podia ser feita por Josué. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós vimos na lição de ontem, Josué falou com o povo e depois despediu o povo, cada um para a sua herança. Havia cumprido a sua missão. Essa deve ser a nossa afirmação, irmãos. Combater o bom combate, completar a fé, guardar a fé, completar a carreira. Que o Senhor nos ajude para que a gente possa realmente completar a carreira. A carreira muitas vezes é difícil, muitas vezes tem obstáculos, mas o Espírito Santo está à disposição para nos ajudar. Podemos pedir a qualquer momento em oração a ajuda do Espírito Santo para que possamos completar a carreira. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a cada um de vocês, para que a gente possa completar a carreira, guardar a fé e naquele dia receber a coroa da justiça das mãos do Senhor Jesus Cristo.